Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e estou aqui com o Daniel Moraes, Beleza? do Libertarianismo 2.0 e da Universidade Libertária, né? Daniel, cara, obrigado aí por Obrigadão aceitar pelo o convite, convite, né? Guilherme. Me sinto honrado. Pô, beleza. E, cara, é um prazer também. E os links do Daniel vão estar na descrição para o canal dele e para o site dele também. É um portal bem interessante sobre conteúdos relacionados a libertarianismo e etc. E, cara, a gente estava até trocando uma ideia aqui antes de ligar a câmera, né, para gravar, sobre a recente intervenção, os efeitos da intervenção recente aí da CVM nesses mercados de criptomoedas, na Atlas Quantum 3xBit, etc. E você estava me explicando algumas coisas interessantes, Exato. né? Então, mas é importante primeiro, eu acho que explicar para quem é leigo, entender por que a CVM chega a fazer essas intervenções. Sim, A CVM ela tem o seguinte interesse. A ideia é garantir segurança jurídica por cima. sim, Só que essa segurança jurídica, ela vem mais ou menos do seguinte, do quanto o governo pode monitorar essas transações. Porque o que acontece com o Bitcoin é que o Bitcoin é uma moeda feita para que cada um seja o seu banco. sim, Isso elimina o intermediário. Porque o seu banco ele fornece várias informações para o governo. Quando você faz, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda, o banco faz a declaração de imposto de renda dele. sim. E ele vai comparar os seus dados com Cruzar as aquilo que está, informações. com as informações. Ele vai cruzar essas informações. E aí você cai na famosa malha fina. Sim, Quando as informações que você tinha não batem com as informações que o banco tem. E a ideia é o seguinte, o Bitcoin ele elimina o intermediário, o banco, e você é o seu próprio banco. Então quem poderá fornecer a informação de quanto dinheiro você tem? só você, né? Se você Só quiser. você. Então a ideia é o seguinte, só que você precisa comprar o Bitcoin. As pessoas não Sim. têm Bitcoin ainda corriqueiramente. Como elas não têm Bitcoin corriqueiramente, como não é todo mundo que tem um volume muito grande de Bitcoin, quando você quer comprar o Bitcoin, você vai ter duas alternativas. Você pode ir em pessoas, ou você pode ir em exchange. Exchange são pessoas que se profissionalizaram nesse assunto. Sim. Só que essas exchanges começam a movimentar cada vez mais valores cada vez maiores. Volumes grandes. Volumes cada vez mais interessantes. Sim, sim. Então a CVM começa a acompanhar cada vez mais de perto esse processo. E chega ao ponto em que o mercado negro, e isso é muito importante e é pouco dito, o mercado negro utiliza esses subterfúgios porque agora você não precisa mais ter uma conta no banco. Sim, exatamente. Entendeu? Então a CVM tem muito interesse em fiscalizar esses processos. Só que existe uma coisa boa quando a CVM fiscaliza esses processos. Eu particularmente acredito que isso é uma questão triste de dizer, porque eu sou anarcocapitalista, mas ainda assim digo, quando a CVM fiscaliza esses processos, ela acorda o mercado. O mercado começa Ela dá uma forçada ali na transparência. a dar uma digamos forçada assim. na questão da transparência, porque o governo também proíbe a questão da própria fiscalização. Sim, sim. Criar empresas seguradoras é um processo extremamente complicado. Então, quando o governo se meteu, ele meio que começou a despertar, primeiro, a desconfiança dos consumidores. E segundo, começou a despertar um perceber do seguinte, essas empresas que movimentam muito dinheiro da gente, elas não estão amparadas em mais do que a palavra delas. Sim, sim. É puramente confiança. Porque a relação inicial era de confiança. A relação inicial minha com você na hora de comprar o Bitcoin é uma relação de confiança. Sim, sim. E quando você começa a se profissionalizar nisso e aumentar o volume, a relação continua sendo em algum nível de confiança. Sim, E aí você começa a ter confiança de cada vez mais pessoas. sim. Só que você junta o fato que existe uma parcela de pessoas leigas com o fato que o processo de compra disso é de confiança. Sim. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Porque talvez antigamente lá, quando você tinha que carregar o seu ouro, você estava acostumado a guardar o seu ouro em casa, mas de 100 anos para cá, praticamente, ou até um pouco mais de 100 anos, as pessoas estão... Mais de 100 anos, né? Com certeza. As pessoas estão mais acostumadas a ter o dinheiro no banco e confiar no banco, né? Então, essa ideia de você ser o seu próprio banco
é uma coisa nova hoje em dia, né? Então isso gera uma série de problemas, tipo pessoas que perdem bitcoins, esse tipo de coisa, né? Não, e só para esclarecer, não é que eu esteja sendo a favor da CVM, não. É só porque no mercado onde você não pode criar empresas reguladoras de fiscalização, é bom que alguém o faça. Né? É evidente que o correto seria o governo impedir, deixar de impedir, na verdade, que empresas seguradoras assim, privadas, surgissem. Mas uma vez que ele impediu que elas surgissem, que pelo menos ele faça a fiscalização de alguma forma. Sim. Né? O Hans Hermann Hoppe fala a mesma coisa em relação ao processo de migração. Ou seja, mesmo que o mercado ele seja, ou a ação seja tipicamente privada, se o governo vai impedir que a ação seja feita, que pelo menos ele o faça. Entendi. Entendeu? Sim. Então, só para ficar muito claro, não é que eu esteja apoiando a regulação das criptomoedas. É porque se a alternativa não é possível, pelo menos que seja feita. Entendi. Sim. E, cara, eu acho que com relação a essa questão da intervenção da CVM, né? Intervenção entre aspas, porque foi mais notificações, etc., surgiu uma série de problemas que muita gente no mercado não esperava. E aqui eu não estou falando de empresas tipo Nick Forex, FX3, essas coisas, porque isso aí já, porra, qualquer um que tenha um pouco de conhecimento já olha de longe e percebe que é pirâmide, porra, não tem o que se discutir. Agora, outras empresas como o Atlas Quantum, Anubis, a própria 3xBit, né, a gente estava conversando, então são empresas que a gente olha e fala, é legítimo, né, pelo menos aparenta ser, mas após essa interferência maior da CVM, elas começaram a ter uma série de problemas, né? Eu acho que o caso mais clássico, mais emblemático é o da Atlas Quantum. Né? Como é que você enxerga essa questão? É importante lembrar que pirâmide é uma palavra, para quem realmente for muito leigo no assunto, a pirâmide é a ideia essencial de que você possa ter um esquema em que um beneficiário empresta ou então vende determinada ideia para a pessoa e essa pessoa vai vender para uma outra pessoa. E o negócio não tem um produto de verdade. Ele é, na verdade, uma série de empréstimos no formato mais antigo ou uma série de transferências. É o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro. Exatamente. O que acontece é essa série de transferências contínuas com a intenção de quem está lá em cima, os primeiros, serem alimentados pelos empréstimos seguintes. Sim. Então, para você receber numa pirâmide, é só você chegar cedo. Sim, sim. Se você chegou cedo numa pirâmide, você vai receber. Se você chegou tarde, você não vai receber. Por quê? Porque como é o dinheiro pelo dinheiro, muitas vezes projeta-se rentabilidade falsa. Você está pagando alguém com os novos clientes que vêm. Sim. Então, por exemplo, você me paga com as pessoas novas que vêm. Sim, exatamente. E as pessoas novas que vêm são pagas com os mais novos. Com mais novos. Só que chega um momento que não dá para crescer mais a pirâmide. Para de entrar gente. Para de entrar gente. Então, esse momento é o momento que a pirâmide quebra. Essas pirâmides que ele está citando são pirâmides clássicas. São mais parecidas com esquemas Ponzi. Esses são esquemas extremamente simples e que não tem um produto atrelado. Sim. Existe um segundo tipo de pirâmide, que é uma pirâmide de 2 camadas. E é esse o tipo de pirâmide que a Atlas vem sendo acusada de ser. É importante falar que a gente não está afirmando Sim, que a Atlas ou que a Anubis, ou que qualquer empresa citada aqui é uma pirâmide, né? Essa aí só está discutindo as suspeitas e as coisas que vêm sendo faladas no mercado por conta dos acontecimentos mesmo. Uma pirâmide de 2 níveis, ela não mantém uma ideia contínua. Então, por exemplo, eu estou pagando as pessoas novas com as pessoas novas, só que você não é quem está fazendo isso. Eu expando o meu negócio, eu utilizo o seu dinheiro para pagar publicidade para mim, para mais pessoas virem. Sim, sim. E eu utilizar esse dinheiro para chamar mais publicidade. Não existiria o multinível ali, o marketing. Não existe o multinível. Na verdade, você centraliza o marketing em você. Sim, sim. Então, como não tem um processo clássico de transferência, empréstimo,
desses esquemas, as pirâmides de Middle, em homenagem ao golpe que foi dado, as pirâmides de Middle, elas são realmente pirâmides centralizadas. E elas podem demorar anos para ser percebidas. Normalmente, elas têm problemas quando o grosso dos usuários sai dali. Por quê? Porque se você utilizou o dinheiro do usuário, você disse que ia investir, para botar em publicidade, e para se pagar uma parte, então o dinheiro não está ali. Sim, sim. Ele depende das pessoas continuarem vindo e aí você continua pagando. Sim, sim. Então, quando acontece muito rápido, quando fecha o guarda-chuva, isso acaba acarretando que as pirâmides quebrem. E a Atlas vem sendo acusada disso. A Anubis não está sendo acusada de ser uma pirâmide. A Anubis está sendo acusada de ter um dono que seja safado, por assim dizer. Que tenha vendido para uma empresa dita insolvente. Sim, sim. Então, a ideia é o seguinte: o Grijó, Matheus Grijó, que é conhecido na comunidade Bitcoin, teria vendido a Anubis sabendo da condição da Atlas. Sim. E a ideia é, ele está ajudando a pirâmide a se manter. Sim, a acusação é essa. mais capital para... Ele está dando mais capital para ela se manter e está dando principalmente um robô que declaradamente funciona para manter o negócio. Sim, sim. Entendeu? Então é mais ou menos essa acusação da Anubis. E por que isso parece ser real? Por causa da postura da empresa. A gente vem vendo com a Atlas uma série de episódios que começou com a CVM. Saíram vários diretores, né? Saíram vários diretores. Vários diretores. Um dos sócios, que era da Infomoney, saiu 15 dias antes da Atlas, antes do comunicado da CVM. Rolou um vídeo falso da Atlas, informando que tinha bitcoins que não tinha. Sim. Foi desmentido, né? Desmentido pela HCBit. Isso. Rolou vários comunicados de que ia pagar em D4, e aí pagou a pagar em D28, e aí chegou em D28 bem definido. Entendeu? Então essa série de problemas começou a acarretar que a Atlas perdesse a possibilidade de confiança disso. É importante entender que as intervenções da CVM elas foram intervenções muito simples. Elas foram meras notificações. O que elas fizeram foi alertar os clientes de que não havia um selo da CVM por trás. Sim. E a CVM não estava aconselhando, porque a CVM faz um processo de revisão e checagem desses processos financeiros. Então, antes de emitir a autorização, ela diz mais ou menos o seguinte: olha só, me dá seus dados aqui, suas informações, como funciona o seu negócio, e você pode ter certeza que num negócio desse tamanho, as reuniões são inclusive pessoais com o presidente da CVM, e nós vamos dar um parecer. Esse parecer vem em forma de notificação. E ele diz o seguinte: olha só, não passou. O seu negócio não está autorizado a funcionar. Sim. Pare de rodar ele. Quando isso aconteceu, isso gerou um fluxo de pessoas que começou a desconfiar. Mas mais importante, quanto mais dinheiro você tem, mais você tende a levar esse tipo de consideração em voga. Sim, sim. Então, os saques de valores significativos começaram a ser direcionados. Só que esses saques de valor significativo, eles não são saques simples de fazer. Por quê? Primeiro porque a CVM está em cima. Entregar valores assim, que são altos, de forma direta, chama atenção. Sim. Então, o processo de pagar uma pessoa que tem muito dinheiro é diferente de pagar uma pessoa que tem pouco dinheiro. Então começa por aí. Tem toda uma possibilidade de responsabilização penal quando você paga alguém que tem um valor maior. É muito difícil você tirar isso. Então, começa por aí. Existe possibilidade de responsabilização. E a segunda ideia é a de que esses negócios estavam parecendo rentáveis demais. Sim. Então, primeiro tem o problema de que é difícil pagar alguém saques maiores. É difícil mesmo pagar saques maiores do ponto de vista legal aqui no Brasil. E o segundo é de que a rentabilidade estava muito alta. Como essa rentabilidade estava muito alta,
as pessoas se sentiam confortáveis em deixar o dinheiro lá. Sim. E isso começou a gerar cada vez mais uma sensação de que aquele valor que estava lá não era possível. O robô da Atlas nunca teve prejuízo nos últimos 1 ano e meio. Teve prejuízo um dia. Um único dia. Um único dia. Toda a sua operação. Nos últimos 1 ano e meio ele estava sem prejuízo. Sim. Esse tipo de rentabilidade, ele mantém as pessoas no negócio. Quando as pessoas precisam, eu estou desesperado, preciso fazer pegar um dinheiro lá em casa. Elas dificilmente sacam o investimento que está pagando bem assim. É óbvio. Né? Entendeu? Então, quando o investimento está indo bem assim, ele costuma pegar a poupança. Ele pensa em diversas outras possibilidades, porque ele quer o dinheiro dele ali. Sim. E essa segurança vai se formando, se formando, se formando. Até o ponto que existem pirâmides, como a pirâmide de Madoff, que são inteiramente baseadas nisso. E a gente não... Como se ele fizesse, seria uma espécie de reserva fracionária, né? Isso. Né? A ideia é mais ou menos o seguinte, e é uma das acusações plenas em relação a Atlas, a de que ele tenha pego o dinheiro, realmente havia alguma rentabilidade, existe um robô, o negócio tem alguma legitimidade, e que... Essa acusação diz, não estou dizendo que o negócio não é legítimo. Sim, né? sim. Essa ideia é a de que, com o passar do tempo, cada vez mais dinheiro foi retirado. Até que o valor que estava lá, que você depositou 700, e aí disse que lucrou 300. Ele não lucrou 300. Sim. Na verdade, ele lucrou um valor muito menor. Só que quando ele for me pagar o valor cheio, que ele usou para me manter na plataforma, o dinheiro que ele efetivamente tem diminui. E aí, cada vez mais, ele começa a diminuir. E aí algumas pessoas não são pagas. Quando tem uma corrida, como aconteceu, né? Uma corrida de saques. Exatamente. Então esse processo... Porque aqui, se nós dois tivemos 1000, você nos disse, você, a terceira pessoa, nos disse que a gente vai ganhar 2000. Sim. A gente vai ficar na plataforma. Sim. Um dia eu saco os meus 2000. Só que você só lucrou, só conseguiu com os nossos 2000, conseguir 500. Você só tem 500 para pagar ele. Sim. E ele colocou 1000. Então tu não tem nem o suficiente para pagar o que ele investiu originalmente. Enrolando, né? E aí você enrola. Por quê? Você vai esperar uma outra pessoa chegar. Sim, sim. E essa pessoa vai ter 1000. Aí agora tu consegue pagar ele. Entendeu? Então esses negócios, que eles são baseados em rentabilidade, quando você tem uma acusação dessas, ela é muito séria. Porque é possível que haja algum dinheiro, só que ainda assim ele seja um golpe. As pessoas têm muito isso. Não é um golpe absurdo, tipo a Unique, Sim, sim. tipo a Negocicoins, então tá tudo bem, entendeu? Mas às vezes são golpes mais sofisticados. São golpes que são mais difíceis. Né? Mais difíceis de sair. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Quando vocês ouvirem a história da Atlas, pensem assim, talvez se trate de um golpe mais sutil e mais suave. Do tipo que, se alguma empresa for lá autenticar, e ele vai autenticar apenas quanto valor tem, como foi o caso da Atlas, ele só tem o valor X em Bitcoin. Só que quem deu o valor investido inteiro foi a Atlas. Sim. Você parou nisso? Quem disse que o valor inteiro do Bitcoin era X, era a Atlas. Sim. Então você poderia ter, na verdade, 200 Bitcoins, ou 2000 Bitcoins, 20 mil Bitcoins, e ela disse que era 16 mil, sim. E aí vem a auditoria, confere que é realmente 16 mil, só que ela vendeu 20. Sim. Então é evidente que quando uma auditoria dessas vem, e as informações são inteiramente da empresa, pode vir uma auditoria séria, autenticar que eles realmente têm esse valor, só que para as pessoas o valor é muito maior. Ele vendeu 200, ele vendeu 300. E aí cada vez mais distante. Sim, sim. Então veja que a auditoria não prova, dizer que tem dinheiro não prova, fazer vídeo mostrando que tem dinheiro não prova, se bem que o vídeo foi provado falso. O vídeo ainda tem essa história, né? Que as exchanges lá disseram que o dinheiro não tá lá. Que não tá lá, que não tem nada a ver com isso. Mas aí já disseram também que essas exchanges também não são confiáveis, enfim.
Sim, É um sim. disse-me-disse, né? É porque, assim, essas exchanges também se envolveram, porque isso não é exclusividade do mercado brasileiro. O mercado internacional também anda passando problemas de pirâmide. Isso é Sim, sim. normal. Isso é um processo de amadurecimento do mercado, que vai se Exatamente. formando cada vez mais, até a gente que as relações sejam moldadas por expectativas reais. Sim, sim, exatamente. O que você acha, até entrando nessa linha, né? Tipo, imagina um mundo em que a moeda fiduciária ela acaba, vamos imaginar isso, que existe uma crise financeira que acabe com a moeda fiduciária, ou que pelo menos faça com que as criptomoedas emerjam e cresçam mais e que realmente seja uma concorrência. E que as pessoas cada vez mais utilizem as criptomoedas, existe uma economia. Não é hoje, não? Não, mas eu estou falando o seguinte, imagina uma massa crítica que o cara recebe o salário dele em cripto, gasta em cripto, paga o boleto em cripto, contas de luz, etc, sacou? Escreveu minha vida. Hã? Escreveu minha vida. Então, imagina uma porrada de Daniel. Tipo, exatamente. 1 bilhão de Daniel no mundo. A ideia é todo mundo é o Daniel. Então, a tecnologia já chegou lá. Sim, aí o que acontece? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O mercado vai se desenvolver de forma que não vai ter só uma Atlas, vai ter uma porrada de corretora e etc. Daqui a pouco vai ter fundos de investimento, ações, sei lá, uma porrada de coisa que vai se desenvolver, vai surgir um mercado financeiro no mundo das criptos. Agora, o que você vê uma forma de, na tua opinião, de ter confiança de fato, porque hoje em dia o sistema está centralizado no Estado, né, na CVM, etc., na SEC, né, mas como que no mundo descentralizado isso poderia funcionar? É muito importante identificar que a relação principal de qualquer governo é o encurtamento de informação. O que o governo faz, quando ele autentica alguma coisa, é dizer que efetivamente aquilo é confiável. Ele está encurtando a informação. Ele dá o selo dele. Ele dá o selo dele. Só que aquilo que é feito pelo governo é feito por uma pessoa. Sim. Concorda que existe uma pessoa ali. Sim, sim. Não é uma máquina. Se fosse uma máquina, não é uma máquina que tem como característica ser pública. Uma máquina só pode fazer isso se ela for pública. Não. Sim, sim. Se for uma máquina, é uma máquina como qualquer outra, for pública ou privada. Então a ideia essencial é o seguinte. Se é feito por pessoas, pode ser replicado por pessoas. Sim. E se é feito por pessoas de forma pública, normalmente poderá ser replicado de forma muito melhor sobre forma privada. E o motivo para isso é simples. A demanda existe. E mais importante, essas relações de informação, elas são informações que estão contidas no mercado. Elas são informações para as quais você nunca poderá conhecer todas. Sim, sim. Porque elas extrapolam a sua seara individual. Então, por exemplo, a jaqueta que eu estou usando. Essa jaqueta, ela passa por um processo de confecção da qual eu não tenho a menor ideia como que funciona. Sim. E ainda assim, ela chegou até mim. Passa por vários processos complexos. Exatamente. Nenhuma pessoa no mundo sabe fazer um lápis. O Milton Friedman provou isso. Nenhuma pessoa no mundo sabe fazer lápis. Sim, sim. Um lápis é uma coisa tão complexa, envolve o trabalho de tantas pessoas em tantos lugares, que nenhuma pessoa no mundo sabe fazer um lápis. Sim. Individualmente, sozinho. Então, essa ideia de que você tem... Essa ideia de que você tem realmente toda uma visão de mercado por trás, nos faz pensar o seguinte, olha só, se todas as informações estão contidas no mercado, um player que queira se destacar, ele vai se destacar de que forma? Pelo mercado. Tendo o máximo de informações possíveis. Você não espera, por exemplo, que alguém diga faça um lápis dessa forma. Porque essa pessoa que está ali dizendo faça o lápis dessa forma, não pode ter acesso a todas as informações. Sim. Você prefere a especialização. Então, a gente vê madeireiras. Mas não vê lapeiras que fazem todo o processo do lápis. Sim, sim, sim. Tem o cara da madeira, o cara do grafite, o cara da borracha, o cara do ferro. E a tendência é que isso continue cada vez mais.
E mais ainda, né? A tendência, existe um livro chamado Paradoxo Global, muito bom, recomendo. É que quanto mais complexos se tornam os mercados, mais locais eles ficam. Então, por exemplo, competir no mercado local da Venezuela é diferente de competir aqui. Se eu quiser agir no Brasil da mesma forma como eu ajo na Venezuela, eu não vou conseguir. Sim, com certeza. Se eu quiser agir no Nordeste da mesma forma que eu ajo no Rio, eu não vou conseguir. Sim. Então, como esses processos que são cada vez mais locais, faz cada vez mais sentido sair de uma esfera central para uma esfera horizontal. Sim. Que conheça o mercado. Então, basicamente, assim, como você falou, né, existe uma demanda por um selo, vai ter alguém que vai oferecer esse selo. Eu lembrei agora do ISO, né, que faz isso, né, uma empresa, um sistema Sim. privado que dá selo, 9002, etc. Sim, Não lembro os números, e funciona. E é respeitado, né? Sim. Então, você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu entendo é a empresa oferece esse selo e ela precisa ser confiável. Então ela vai ser realmente, vai fazer um processo realmente diligente, porque se ela falhar, todo mundo para de confiar no selo dela. E mais ainda, ela é confiável para a população que interessa. Sim, Porque sim, ela sabe o que o venezuelano precisa para sentir essa confiança. sim, sim. Entendeu? Então ela está ali no mercado da Venezuela. E cada vez mais local. Porque quanto mais local você é, maior a probabilidade de você atender de forma satisfatória. Então, pô, você pode dizer que aqui no Brasil você precisa de muito mais requisitos para confiar do que na Venezuela, em que você tem certa necessidade, certa urgência nessas criptomoedas. Então lá, por exemplo, talvez o nível de confiável não seja se é um golpe ou não. Talvez o cara queira saber se ele vai conseguir sacar amanhã. Sim, E sim. ele vai conseguir comer com esse dinheiro. Sem que isso seja desvalorizado antes que não dê mais. Entendi. Entendeu? Então ele, na Venezuela, ele precisa de um nível de confiança. Sim. Ele chega aqui no Rio de Janeiro e está mais ou menos. Então o nível de confiança é muito maior. Mas ele chega lá em São Paulo e o cara quer que você tenha uma sede. Sim. Então cada vez mais as localidades exigem níveis. E se você tentar botar a sede lá na Venezuela, talvez você encareça o seu produto tanto que não vale a pena. Sim. Então, ser local é muito importante. Atender uma demanda local é muito importante. Quanto mais você se preocupar em atender demandas locais, melhor será a sua capacidade de absorção das informações que estão contidas ali para tomar as decisões. Melhor você vai ver os stakeholders, que são as empresas e instituições que estão do lado de fora da sua empresa. E melhor se torna o processo de conhecimento do próprio negócio. Sim. Porque o seu negócio passa a ser um negócio que tem nome. Um negócio que tem ali um mercado específico e baseado em confiança. Confiança é nada mais, nada menos do que informação continuamente verificada. Informação continuamente verificada é hoje o produto mais importante do mundo. Você compra informação o tempo inteiro, você está comprando informação agora. Se você fechar esse vídeo agora, você vai fazer outra coisa que vai envolver informação. Sim. Poucas são as necessidades diretas que são atendidas. Até mesmo nossas necessidades emocionais são atendidas por informações. Ao ler um livro. Sim. E por aí vai. Nossos sentimentos inteiros operam a nível de informação. Nós gostamos de alguém, nós odiamos alguém, sentimos raiva, medo. Tudo isso é informação sobre o mundo. Sensações, sentimentos. E isso tem que estar presente no mercado. Você tem que estar lá, você tem que sentir isso, você tem que saber qual é o sentimento que o seu cliente sente ao entrar no seu negócio. Você precisa saber de que forma você pode adaptar o seu negócio para mudar esse sentimento dele. E mais importante, você poder descrever para ele o porquê você e não outra pessoa fornece esse sentimento. Sim. Isso só é possível a nível local. Então você acredita que o desenvolvimento do mercado de criptomoedas, das empresas, de um mercado financeiro no mundo das criptomoedas estaria ligado a isso, a um sistema que pudesse oferecer esse selo de forma privada, porque como é um mundo descentralizado, a gente não pode pedir pelo Estado, né, para fazer esse trabalho. Né?
Então, o sucesso das criptos depende do uso. É muito importante Sim. diferenciar. Uma coisa é eu dizer que precisa Claro. de segurança jurídica. Isso é o básico para existir o mercado. O mercado nada mais é do que um local, e aqui local de forma figurada, lógico, Sim. onde estão concentradas as informações necessárias para atender suas necessidades. Então, o mercado é esse local onde você sabe que existe alguém para fazer uma troca. Sim. O mercado é essa coisa externa a você. Mas para o mercado existir, ele precisa de uma relação de lealdade entre os indivíduos, de confiança. A segurança jurídica é o primeiro passo. Sim. Existem outros passos para o desenvolvimento do mercado de cripto. O próximo passo é o uso. A partir do momento que você tem segurança jurídica, o próximo passo é o uso. Sim. A gente sabe que existem regiões que funcionam com menos segurança jurídica, existem early adopters, os pioneiros, que começam no negócio muito cedo, então eles precisam de menos segurança jurídica, mas a tendência é que mercados consolidados dependam de segurança jurídica e do uso, da real utilidade daquilo. Então a verdade é, o Bitcoin ele será utilizado na medida em que ele for útil. Sim, sim. Não, mas eu digo o seguinte, supondo um mundo em que já esteja estabelecido o Bitcoin e outras criptomoedas, etc. E aí surgem empresas como o Atlas Quantum ou outras exchanges, ou uma asset que investe em ações, etc., com base em tokens e Bitcoin, etc. Tipo, nesse mundo, assim, supondo isso tudo já estabelecido, como que a gente resolveria o problema de uma Atlas Quantum hoje em dia? Sabe por que eu tracei essas duas coisas antes? Sim. É porque se houver uso, Sim. necessariamente existe demanda. Aí vai ter a demanda, é óbvio. Exatamente, então foi por isso que eu tracei. Entendeu? Porque quando você voltasse com a pergunta, eu já tracei. Sim, que sim. Se a moeda está sendo utilizada e ela tem valor. Aí tem a demanda pelo selo, é isso. Tem demanda pelo selo. Pô, maravilha, show de bola. Entendeu? Então a ideia é essa, a ideia é que a gente vá carregando o pensamento até poder chegar no. Ou seja, o mercado ainda tem muito o que amadurecer. Tem, porque primeiro ele precisa ser usado. Sim. Corriqueiramente. E aí a demanda, em função desse uso, porque é muito importante, existe uma lei na economia chamada lei de Sykes. Sim. A produção precede a demanda. Sim. Exato. Se a produção precede a demanda, Que vem primeiro, oferta ou demanda, né? então, não digo nem oferta e demanda, porque nós temos necessidades nossas, individuais, apesar de não haver produção. Sim, claro. Isso é um fato. Mas Mas para ter a capacidade de demanda, você precisa. Exato. Produção ou consumo. Porque demanda, pode dizer, tem uma nomenclatura mais técnica, que é a demanda DX. Sim. Uma coisa é você necessita, eu necessito de água. Mas você demanda um copo d'água específico. Sim. Uma coisa particularizável. E ele o desejo e a capacidade de compra, né? Seria exatamente. A demanda já envolve mais. A demanda é exatamente o desejo e a capacidade. A necessidade Sim. e a capacidade. O específico para você atender ela. Então, tudo isso, tendo em mente isso, que ele precisa ser usado, e ser usado não é simples. Mas eu uso, eu falei hoje, falei no início do vídeo. Para mim já é uma realidade. Sim. Você vive no mundo do Bitcoin. Eu já vivo no mundo do Bitcoin. Sim. No mundo de secessão política. Sim. Mas isso não necessariamente é uma verdade para todo mundo. Sim. Porque eu sou um early adopter. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho hoje dificuldades para utilizar o Bitcoin no meu dia a dia, que eu só aceito por ser um early adopter. Sim. Você aceita pagar esse preço. Eu aceito pagar esse preço, estou disposto a pagar esse preço para ser um early adopter. Sim. Mas eu entendo que nós não estamos prontos ainda. Nós precisamos de melhoria na Lightning, que vai aumentar. Hoje em dia as transações às vezes demoram 15 minutos para serem feitas. Com a Lightning vão demorar. A Lightning é uma rede dentro do Bitcoin, por assim dizer, que acelera as transações. Então com a Lightning tem muitas coisas a serem feitas. Sim. Mas primeiro no sentido do uso, depois no sentido da segurança jurídica, e só então no sentido de capitalização do mercado. Sim. Entendeu? Existem pessoas que vão capitalizar desde hoje? Existem. Mas o processo monetário ele só se concretiza lá na frente. Sim, com certeza. Cara, eu acho que esse papo até agora já deu uma clareza gigante sobre essa questão
sobre isso tudo que está acontecendo para quem acompanha, né? Tá vendo esse desconforto com relação a Atlas Quantum, clientes putos, pessoas que nem eram clientes, mas que ficaram, porra, que pena, né? Tipo, então todo esse desconforto no mercado e também a gente conseguiu entender um pouco com esse desenvolvimento do mercado para onde que pode ir essa questão de segurança jurídica e etc., mesmo que não exista um centralizador como o Estado, a CVM, a SEC e etc., né? Tem alguma mensagem final aí com relação a isso? Tenho sim, tenho sim. Se você quer conhecer mais sobre escola austríaca, se você quer conhecer mais sobre Bitcoin e sobre os processos de mercado que a gente conversou aqui, inclusive aprender a entender mais a forma como isso interfere no seu investimento que está vendo, você dá uma olhada na W1 Consultoria Financeira, que hoje faz um trabalho maravilhoso em sentido de pegar esses princípios da escola austríaca que a gente abordou aqui e utilizar dentro do dia a dia do mercado, e na Universidade Libertária, que lá a gente faz um processo de educação muito sério nesse sentido. Então são as minhas duas dicas aí para vocês que estão assistindo a gente, que eu acho que vão ser muito importantes para se diferenciar um pouco. Hoje o mercado existe cada vez pessoas não só mais qualificadas, não só mais informadas, mas mais especializadas. Com certeza. Cara, e eu vou colocar os links na descrição também, então se você quiser, vai lá nos primeiros links que estão na descrição aqui. Então, Daniel, cara, muito obrigado aí por aceitar o convite. Excelente nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!